O transporte de produtos agrícolas é uma corrida feroz contra o tempo e os fatores naturais. Mas nem sempre a viagem corre bem. Esses caminhões geralmente têm peso superior ao padrão e podem ser perigosos a qualquer momento. No vasto setor agrícola, o transporte agrícola é a espinha dorsal que liga todas as etapas do processo de produção. Agricultores e transportadores devem correr contra o tempo. Eles precisam levar produtos perecíveis, como vegetais frescos ou frutas, do campo para a mesa. Este processo afetará o sucesso de toda a cadeia de abastecimento. A natureza do transporte é que o motorista é responsável por levar a mercadoria do campo até os centros de distribuição e pontos de venda. Eles devem garantir que os produtos cheguem aos consumidores de forma rápida e eficiente. Os campos de melancia no Texas ficam movimentados com o início da temporada de colheita. Milhares de melancias serão transportadas para mercados atacadistas e instalações de distribuição em todo o Texas e estados vizinhos. Cada melancia é cuidadosamente colocada em fileiras nos caminhões, garantindo que não sejam esmagadas ou esmagadas. O processo de dobramento da melancia é feito com habilidade para otimizar a área. O processo de transporte exige que o motorista tenha técnicas de direção cuidadosas e conhecimento das rotas para proteger a segurança das melancias durante todo o trajeto. Nas rodovias e estradas rurais, os motoristas precisam manter uma velocidade constante e evitar freadas bruscas ou vibrações fortes. Ao entrar em um local movimentado, os motoristas devem evitar colisões e escolher o melhor trajeto para garantir que a melancia chegue ao local de consumo com a qualidade mais fresca. O motorista dirige o caminhão paralelo à colhedora, pronto para pegar os produtos agrícolas pelo escapamento da colhedora. Isto permite que a colheitadeira continue a colheita sem pausa, garantindo que a velocidade de colheita seja sempre mantida. Este processo é uma solução ideal para ajudar a reduzir o risco de derramamento e perda de produtos agrícolas no campo. Além disso, o tempo de permanência dos produtos agrícolas na colhedora é minimizado, ajudando a manter o frescor e a qualidade. No entanto, terrenos complexos ou irregulares dificultarão o transporte contínuo por veículos de grande porte. Neste momento, os agricultores trarão o veículo de transporte para a área do campo para aguardar. A função desses caminhões estacionários é atuar como ponto de trânsito, onde os veículos de colheita se movimentarão continuamente, recolhendo os produtos agrícolas em faixas de campo e transferindo-os diretamente para grandes caminhões. Quando o caminhão estiver cheio, outro caminhão tomará o seu lugar. Graças a isso, o tempo de viagem no campo é significativamente reduzido, ajudando a economizar combustível e tempo. Infelizmente, a agricultura é também uma das profissões mais perigosas e mortais do mundo. Em 2023, ocorreram 134 ferimentos e mortes agrícolas nos Estados Unidos. Dentre eles, os principais são os acidentes de trânsito. As causas mais comuns de acidentes incluem problemas no motor e más condições das estradas nas áreas rurais. Embora os padrões de segurança dos novos modelos tenham melhorado, ainda existem riscos elevados. Por isso, antes de cada viagem de colheita, além de abastecer, os agricultores também verificam o maquinário e reparam-no imediatamente caso haja problemas. A maior parte da maquinaria agrícola é grande e pesada, o que pode dificultar o transporte através dos campos e estradas, principalmente caminhões com designs longos. As operações precisam ser bem planejadas para garantir a segurança e evitar acidentes. Algumas áreas rurais podem ter estradas difíceis ou não pavimentadas. Para os motoristas, dirigir máquinas pesadas e volumosas em áreas com essas características é um desafio. Além disso, eles também têm dificuldade de locomoção nas estradas centrais, porque algumas áreas têm restrições de tráfego, como horários de pico ou proibições durante determinados horários do dia. Nas regiões agrícolas do Brasil, os agricultores também enfrentam frequentemente problemas com máquinas. Tratores e caminhões cansados, por exemplo, muitas vezes levam a graves consequências fatais.
Os condutores de veículos de transporte devem demonstrar destreza e precisão em todos os terrenos. Especialmente em armazéns agrícolas, os condutores devem ter técnicas de viragem proficientes para garantir que estão sempre estacionados no local correto, evitando colisões com outros veículos ou contentores contendo produtos agrícolas. Durante o processo de colheita, eles devem coordenar-se suavemente para colher eficazmente os produtos agrícolas da colheitadeira. Ao rodar em paralelo, o motorista deve manter a mesma velocidade da colhedora, mantendo uma distância uniforme para que o escapamento agrícola chegue com precisão ao porta-malas do veículo. As equipes de colheita costumam ter de 2 a 4 veículos operando ao mesmo tempo, exigindo alta concentração e capacidade de avaliar rapidamente as situações. Ao dirigir atrás, o motorista precisa estar pronto para navegar para alcançar facilmente uma posição paralela ou virar quando necessário. Essas habilidades ajudam a otimizar os processos de trabalho e minimizar os riscos. Além disso, os motoristas devem ser flexíveis para lidar com demandas e prazos de entrega variados. Eles são a base para operações logísticas ágeis e eficientes das empresas agrícolas. Cerca de 77 milhões de libras de beterraba sacarina foram produzidas nos Estados Unidos em 2023. No extremo oeste, os agricultores têm elevados rendimentos de beterraba sacarina durante todo o ano, graças ao clima favorável e aos processos de produção avançados. Os agricultores não deixam a beterraba sacarina permanecer nos campos por muito tempo, porque correm o risco de se danificarem ou perderem a frescura devido ao impacto do meio ambiente e dos insetos. Graças às modernas máquinas de transporte, a beterraba sacarina é transportada dos campos para os armazéns imediatamente após a colheita. Ajuda a minimizar o tempo de exposição. Ao mesmo tempo, os agricultores podem colher grandes quantidades de beterraba sacarina num curto espaço de tempo e ajudar a aumentar a produção em cada época. Nas áreas agrícolas menos desenvolvidas, a maquinaria pesada também desempenha um papel importante, principalmente trens que transportam produtos agrícolas por longas distâncias. A cada ano, a Indonésia produz em média 5 bilhões de libras de cana-de-açúcar por ano. Sendo uma cultura comercial importante, a cana-de-açúcar cria muitos empregos para as pessoas nas plantações e nas fábricas de processamento. Mas a maior parte do trabalho ainda é feita manualmente, usando ferramentas tradicionais. Os canaviais geralmente estão localizados longe das cidades e o terreno acidentado torna muito difícil o transporte manual da cana-de-açúcar. O objetivo é encher ao máximo os navios para garantir maior rendimento aos colhedores. Enquanto aguardam o carregamento da cana-de-açúcar no navio, os trabalhadores estão sempre ocupados verificando o motor e o sistema, porque esses veículos são todos antigos. A viagem para levar a cana até a fábrica às vezes leva horas. Na chegada, a cana será descarregada. Enquanto isso, os trens serão limpos, lubrificados e preparados para a próxima viagem. Para optimizar os fluxos de transporte, os agricultores devem compreender claramente a procura do mercado, principalmente nos períodos de férias do ano, para evitar atrasos na distribuição e consequente ruptura de estoque. A temporada de colheita na Holanda está no auge. Isto leva a condições de ocupação nos campos e a um maior risco de morte em acidentes de trânsito. Os agricultores e as pessoas nas zonas rurais devem ser extremamente cuidadosos. Nos Países Baixos, uma média de 16 pessoas morrem e 250 ficam feridas todos os anos em acidentes com veículos agrícolas. A vítima raramente é o próprio condutor, mas principalmente os outros utentes da estrada. Além da agricultura, a silvicultura é também uma das indústrias mais perigosas. Os acidentes envolvendo estes caminhões, como colisões traseiras, podem ter consequências devastadoras. Inclui ferimentos graves, morte e grandes danos materiais. Os caminhões madeireiros são suscetíveis ao perigo porque muitas vezes trafegam em estradas estreitas e sinuosas, em áreas montanhosas e transportam pesados blocos de madeira. Os motoristas de caminhão muitas vezes trabalham muitas horas em condições adversas.
o que pode causar estresse e afetar sua capacidade de permanecer alerta. Eles podem perder o foco ou a velocidade para parar rapidamente. Essa também é a causa de acidentes infelizes. Imagine um mundo onde cortar árvores não seja mais uma tarefa trabalhosa e demorada, mas se torne muito fácil. Prepare-se para ver algumas das máquinas mais poderosas e eficientes da indústria madeireira. Aquela velha árvore era alta como um gigante e dominava toda a paisagem. O trabalhador debaixo da árvore exerceu toda a sua força e parecia tão pequeno que parecia prestes a ser engolido por aquele monstro natural. O contraste entre a estabilidade das árvores e a tensão do esforço humano cria uma cena que é ao mesmo tempo majestosa e cheia de suspense. Um confronto desigual com a natureza. Porém, com muita habilidade e nervos de aço, ele conquistou aquele monstro gigante, fazendo-o cair em um momento de tirar o fôlego. Foi uma visão maravilhosa. Todos os anos, a indústria madeireira testemunha mudanças na tecnologia de colheita de madeira. Há também o lançamento de linhas de máquinas avançadas. Um cortador de tocos de árvores pode limpar um terreno inteiro de tocos de árvores em apenas alguns minutos. Máquinas como a Vermeer, com seu motor de 115 cavalos, podem ajudá-lo a fazer isso com precisão excepcional. Estas máquinas não são apenas econômicas, mas também constituem um investimento que vale a pena para a produtividade a longo prazo. A colheitadeira com design moderno de rodas move-se suavemente nos terrenos mais acidentados. Não apenas reduz a pressão no solo, mas também fornece visibilidade de 360 graus para garantir a segurança ao dirigir, mesmo em condições de neve intensa. Graças a esta característica marcante, é conhecido como o rei das colheitadeiras de madeira na Suécia. Admire o incrível poder das motosserras de nova geração. Os agricultores podem cortar árvores ao meio rapidamente. No sul dos Estados Unidos, os pinheiros são considerados maduros quando atingem a idade de 25 a 40 anos. Quando a árvore atinge um diâmetro grande o suficiente para produzir produtos de madeira de alto valor, ocorre a colheita final. A maioria dos proprietários de terras não colherá árvores pequenas por $9 por tonelada. Entretanto, podem explorar árvores maduras por um preço 3 vezes superior. Sem falar que o crescimento extra da árvore nos anos seguintes resulta em mais toneladas de madeira que podem ser vendidas a um preço mais elevado e transformadas em produtos de madeira de maior valor. Para encaminhar a exploração ao longo de toda a cadeia de abastecimento florestal, é importante primeiro reconhecer a escala, o âmbito e o impacto econômico das florestas. Além disso, os agricultores também utilizam máquinas de colheita modernas. As motosserras ajudam a realizar trabalhos que levariam horas ou até dias para uma equipe de trabalhadores concluir. Com sua robustez técnica e alta tecnologia, pode processar árvores rapidamente. As colheitadeiras com cabeças de corte equipadas com motosserras podem cortar árvores independentemente do tamanho. Após a derrubada, os galhos são retirados, facilitando o transporte e o manuseio. A máquina de corte tem a capacidade de cortar árvores com alta precisão, fazendo com que a árvore caia na direção desejada e depois seja levada ao local de descarte. As máquinas podem se mover facilmente em terrenos difíceis e garantir precisão e velocidade em cada operação. Máquinas modernas como John Deere ou Ponce Scorpion King são bons exemplos. Com movimento flexível e forte tração, eles podem cortar e processar centenas de árvores todos os dias. Os palitos de lenha estão sendo produzidos mais rápido do que nunca. Os processadores de lenha, como a série Cord King, também ajudam a transformar madeira em lenha de forma rápida e eficiente, graças a um sistema serrilhado que corta a madeira em segundos. Em suma, o desenvolvimento de máquinas facilitou o processo de colheita e processamento da madeira. Ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e os lucros da indústria florestal e minimizar o impacto no ambiente. As motosserras estão revolucionando a indústria florestal graças à sua tecnologia avançada e alto desempenho. Equipadas com motores potentes, amortecedores e sistemas de controle de emissões,
Estas máquinas não são apenas eficientes, mas também amigas do ambiente. O tensionamento automático da corrente e a limpeza do filtro de ar reduzem a manutenção e melhoram a durabilidade. A motosserra Husqvarna está equipada com um motor de 5,8 cavalos, que ajuda a reduzir as emissões e a poupar combustível. O design leve e ergonômico da estrutura permite fácil controle, proporcionando conforto durante longos períodos de trabalho. Sinta o poder da motosserra enquanto ela corta facilmente as copas das árvores altas. O ronco do motor se misturou ao som da madeira quebrando, criando uma cena de tirar o fôlego. Ajuda os agricultores a derrubarem árvores grandes sozinhos. O cabeçote de corte Woodcracker é a solução profissional para processamento de árvores, com capacidade de cortar madeira de até 510 milímetros de diâmetro. Este tipo de máquina também é utilizado em desbastes seletivos. Ajuda a melhorar o valor do cultivo de plantas. O divisor de toras é uma ferramenta versátil e eficiente para dividir toras grandes, com um design compacto e recursos de instalação flexíveis para uma variedade de aplicações. Os sistemas hidráulicos proporcionam alta produtividade com esforço mínimo. No centro da serra, operam caminhões de transporte de madeira, superando terrenos difíceis. O sistema do caminhão possui design panorâmico e alta estabilidade, ajudando motoristas experientes a controlá-los facilmente. Em condições de neve, o uso de correntes para reforçar as rodas ajuda a evitar que o caminhão escorregue. No entanto, em estradas montanhosas estreitas e íngremes, os motoristas precisam de habilidade e destreza para transportar toras gigantes com segurança. Toras grandes são encontradas principalmente em terrenos montanhosos e íngremes. Derrubar essas árvores é uma tarefa desafiadora por si só. Embora transportá-los para a estação de tratamento apresente muitos riscos. Caminhões pesados, como o Scania R540, estão prontos para enfrentar qualquer desafio. As colheitadeiras Komatsu são excelentes no tratamento dos efeitos devastadores dos besouros, ajudando a proteger a saúde da floresta através da sua capacidade de processar rapidamente grandes volumes de madeira. As máquinas de descascar madeira usam principalmente a força dos dentes da serra que atingem a tora para atingir uma boa velocidade de descascamento. A tora se move ciclicamente na máquina para separar a casca. Se a madeira for reta e sem nós, o descascador de madeira pode atingir uma taxa de descascamento superior a 98%. Num contexto de fontes de combustível cada vez mais escassas, as aparas de madeira tornaram-se uma boa alternativa para produzir eletricidade. O helicóptero HandyGen é uma fera na indústria, fornecendo matérias-primas importantes para indústrias relacionadas. O picador de madeira possui um funil de alimentação onde você carrega madeira ou galhos. Dentro do picador de madeira existem lâminas afiadas que cortam a madeira em pedaços menores. O tamanho e o tipo desta lâmina podem variar dependendo do design e do uso pretendido da máquina. Estas aparas de madeira podem ser utilizadas como cobertura morta, compostagem ou para a produção de energia de biomassa. Os fabricantes de madeira americanos têm lutado durante décadas para trazer madeira de melhor qualidade ao mercado. No ano passado, a produção de energia lenhosa nos Estados Unidos foi de mais de 2,4 trilhões de BTUs, derivados de cerca de 200 milhões de toneladas de madeira. Na verdade, quando uma tora chega à fábrica, praticamente não há desperdício. A maioria das toras é usada para fazer produtos de madeira, incluindo madeira para molduras e painéis. A colheita pode ocorrer muitas vezes ao longo da vida de uma floresta, que pode durar décadas. Os proprietários de terras têm objetivos diferentes e muitas vezes planeiam atividades de gestão ao longo do tempo. A coordenação entre máquinas e pessoas nas atividades florestais não só demonstra o poder da tecnologia, mas também afirma a capacidade de superar grandes desafios, proteger e desenvolver os recursos florestais de forma sustentável.